Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar dessa sequência pesada que o Vasco tem. Uma sequência onde tem Flamengo, Palmeiras, Bahia e Cruzeiro. Não necessariamente nessa ordem, mas são esses o enfrentamento que o Vasco vai ter. Esses enfrentamentos vão dizer se a gente vai subir o nível e o que a gente pode buscar na Copa do Brasil e até onde a gente pode parar no Campeonato Brasileiro. Então, o nosso futuro no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil está muito atrelado à sequência desses jogos e a gente vai conversar aqui o porquê. E a gente vai falar também do JP, jogador do Vasco, emprestado para o Avaí, fazendo uma boa campanha lá, se destacando, sendo um dos jogadores fundamentais no Avaí, podendo retornar para o Vasco. Tudo isso a gente vai conversar, mas deixa eu pedir a você, galera, puder aí, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho e ajuda esse canal aqui, um amigo, a alcançar o máximo de vascaíno possível. Muito obrigado a vocês que estão assistindo, estão se inscrevendo, tá fazendo esse canal a cada dia crescer um pouquinho mais, tá, gente? Muito obrigado. Vamos começar pela sequência. Essa sequência é determinante para ver aonde a gente está, porque basicamente reforços praticamente fechou, que a gente vai falar um pouco mais à frente. É com esse elenco que a gente vai. E antes a gente tinha nessa janela um problema crônico e bem visível, que era a dupla de zaga. Tiramos João Vitor, o Lucas Freitas está aí na iminência de perder a posição por Robert Renan. Então era o setor, o nosso tendão de Aquiles. Consertamos aparentemente isso. O Admar Lopes fez uma boa janela, trouxe o Robert Renan, trouxe Carlos Cuesta, jogador colombiano de seleção. E aparentemente o time agora era a questão de treinamento. Só que aí vieram lesões. Perdemos o Jair por um ano, um jogador que era o melhor, que estava se desempenhando na parte de saída de bola, pro que o Diniz quer, e o Tietchan. Trouxemos Barro de volta, um grande acerto. Pegamos ele de volta do América Mineiro, que também estava jogando na Série B, e para mim hoje ele é um pilar ali na entrada aquele jogador que combate na entrada da zaga ali, que defende os zagueiros. Então eu não vejo uma dupla de volante do Vasco sem ter o Barros. Só que aí era o Jair. Só que infelizmente veio uma lesão séria. E a gente tem o Tietchan, que seria a reposição ou até mesmo titular imediato. Só que também veio uma lesão, não tão grave, mas está tirando ele de jogos importantes. Vídeo jogo contra o Ceará, o próprio jogo contra o Botafogo. E isso enfraqueceu a frente da zaga. Porque hoje a gente conta com Matheus Cocão, Jair, Tietchan, Hugo Moura, Barros e Thiago Mendes. Só que esse sexto jogador, o primeiro reforço da janela, ele não está conseguindo entregar. Está vindo de lesões agora. Pode ser consequência do campeonato que eles disputavam, que era no Catar. O Coutinho também sofreu com isso. Só que a gente tem um espaço apertado e estamos disputando para não entrar na zona de rebaixamento. Então isso se torna um problema. E para o que o Diniz quer, é inviável ter o Matheus Cocão. É inviável ter o Hugo Moura para aquela saída de bola. A gente não sabe até quando essas lesões vão continuar tirando o Tietchan. E o Thiago Mendes não entra em forma, não consegue jogar. Então é o caso do Admar Lopes, pelas especulações que está saindo, estão vinculando aí, é a questão de ele trazer o JP de volta. É o jogador que tem a característica do Jair. Não um jogador rápido, mas é um jogador de bom visão, bom toque de bola, tem qualidade, sabe sair jogando. E para um volante que recebe a bola de costa para iniciar essa jogada, eu acho que é fundamental trazer o JP de volta. Eu não sei se nessa janela, até o final de setembro, pode ser um inscrito, um jogador de Série B. Eu acho que sim. Jogadores que não tenham vínculo com outros clubes e que estejam na Série B, o Admar Lopes tem que tratar disso o mais rápido possível. Porque hoje a gente tem um déficit muito grande. Os dois jogadores principais estão fora. Um a curto prazo, que é o Tietchan, mas outro a longo prazo. Não tem mais como contar. E essa sequência vai ser determinante, porque vai dizer com que tamanho a gente vai chegar na semifinal contra o Fluminense. Porque o Fluminense hoje e o Cruzeiro ou o Corinthians amanhã numa final, todos estes vão dar como tido como favorito, só que a gente tem que encurtar isso aí. Talvez eles possam até continuar sendo até o final do ano, mas não com a discrepância de argumentos que a gente tem hoje. Então a gente tem que chegar forte. E essa sequência vai dizer. A gente está pegando a nata do que disputa de melhor hoje no Campeonato Brasileiro. Temos que ganhar a maioria desses jogos. Temos que tirar ponto fora, tem que ganhar aqui dentro. O jogo contra o Flamengo é de fundamental importância a gente ganhar.
É fundamental, não só pelo posicionamento da tabela, mas pela moral. Para você ir no enfrentamento contra o Bahia, maior, sabendo que do lado de cá tem risco. Então, vai determinar o nosso futuro. E para mim, o futuro do Diniz. Eu acho que eu não torço para que isso aconteça, eu torço para que o Diniz vá bem. Mas se o Vasco for mal nessa sequência, é porque o Diniz foi mal. Então, se é para trocar aí. É para trocar nesse momento. Não torço para a saída dele, repito, eu torço para ele dar certo, ele ter sucesso. Só que é de extrema importância ele conseguir pontuar. Ele pontua só mais do que o Álvaro Pacheco. Está errado. Ele tem material humano, ele tem tempo para treinar. De todos os treinadores que passaram no Vasco, ele é o que mais tem tempo. Então a gente tem que torcer para ele ter uma boa semana, os jogadores terem uma boa semana, o Tietchan se recuperar bem, não só fisicamente, mas a dinâmica de jogo continuar mantendo a que ele vinha apresentando, para a gente formar a nossa melhor dupla de volante ali para conseguir um embate bom contra o Flamengo, que vamos precisar. E retorno a dizer aqui, gente, para mim é fundamental resgatar de fato o JP, tirar ele do Avaí. É um jogador que tem contrato longo com o Vasco ainda. Não sei se tem cláusulas de compra referente ao Avaí. Tomara que não, se tiver, tomara que seja quebrado da melhor forma possível para esse jogador voltar para o Vasco e nos ajudar. Porque eu não conto com o Thiago Mendes. Eu acho que se o Tietchan não tiver à disposição, o reserva imediato seria o JP, para formar essa dupla de zaga com o Barros. Independente da idade, eu acho que já adquiriu maturidade para comandar essa dupla de volante aí em determinadas situações para o nosso time. Valeu, gente. Então até a próxima. Forte abraço, fica com Deus.